Pois é, pode parecer mentira, mas é a mais pura verdade. Existia um super-herói aracnídeo na DC Comics muito antes de surgir o Homem-Aranha na Marvel. É um personagem que não ficou muito famoso, mas que realmente existiu. E o pior, ele foi chamado de Spider-Man logo na sua primeira aparição. Será que foi um plágio descarado? Ou será que foi apenas uma coincidência? Assista esse vídeo até o final para que você entenda completamente toda essa história, beleza? O Homem-Aranha é um dos super-heróis mais queridos de todos os tempos. Não tem como, ele é um personagem extremamente popular e os seus desenhos, os seus filmes mexem com a nossa imaginação. Mano, toda pessoa, pelo menos uma vez na vida, já fez assim, ó, fingindo que tava soltando teia. E esse grande sucesso é devido aos ilustres Stan Lee e Steve Ditko, os dois criadores do personagem. O Stan Lee foi quem idealizou o Homem-Aranha e o Steve Ditko foi quem criou a aparência dele, né, o seu uniforme. E o Stan Lee foi genial na hora de criar a personalidade do personagem, né? Ele tentou aproximar o máximo possível da realidade, fazendo assim os leitores se identificarem com o Peter Parker. Ele criou um super-herói jovem, que tinha apenas 15 anos de idade, que tinha problemas comuns, como trabalho, contas para pagar e também a escola. O Stan Lee já contou diversas vezes que teve a ideia de criar o Homem-Aranha depois de ter visto uma mosca andar pela parede. Ele achou que seria legal fazer um personagem que pudesse andar pelas paredes também. Em seguida ele tentou achar um nome bacana, né? Ele pensou lá em Homem-Mosquito, em Homem-Mosca, mas é claro que ele não gostou. E aí ele encontrou Spider-Man. E ele gostou logo de cara, porque ele achou o nome bem dramático. Porém, eu tenho que contar aqui pra vocês que 20 anos antes da criação do Homem-Aranha, já existia um personagem na DC Comics que tinha poderes relacionados a aranhas. É o seguinte, em 1941, na revista Star Spangled Comics número 1, nos foi apresentado o personagem chamado Tarântula. Lembrando que o Homem-Aranha da Marvel só surgiu em 1962, hein? Mas beleza, o personagem da DC foi criado por Mort Weisinger e Harold Wilson Sharp. E acreditem se quiser, o Tarântula também conseguia andar pelas paredes e tinha lá um dispositivo que soltava teia nos seus inimigos. A história dele é o seguinte: antes de ser o Tarântula, né, ele era um homem comum que se chamava Jonathan Law. E ele era um escritor que já tinha escrito vários livros famosos e ele era bem conhecido por conta disso. Os seus livros eram sobre mistérios, né, eram histórias fictícias. Mas aí começaram a surgir na cidade onde ele morava vigilantes mascarados, né, super-heróis, e ele achou interessante e resolveu fazer um livro sobre esses caras. Aí, durante a sua jornada para recolher o máximo de informações possíveis, o Sr. Law entrevistou uma mulher chamada Diane Belmont, pois ela trabalhava com um dos vigilantes que era conhecido como Sandman. Durante a conversa entre os dois, a Diane entregou para o Jonathan um esboço de um novo uniforme que ela havia desenhado para o Sandman. Porém, ela sabia que seu parceiro não iria gostar. Então, ela deu de presente para o escritor, já que ela não iria usar. Até aí tudo certo, né? Mas depois de um tempo, de tanto recolher informações para fazer o seu livro, o Jonathan decidiu se tornar um super-herói também. E o negócio é o seguinte, por mais estranho que pareça, ele tinha como animal de estimação uma aranha tarântula. E se inspirando nela, ele criou o nome de herói exatamente como o Tarântula. Então, ele desenvolveu equipamentos baseados nas habilidades da sua aranha. Mas eu vou falar mais sobre quais são esses equipamentos daqui a pouco. Aguenta aí. A única pessoa que o Sr. Law confiou em contar o seu mais novo segredo foi a sua governanta chamada Olga. E foi ela mesma quem costurou o uniforme dele, que aliás era aquele esboço que ele tinha ganhado de presente da ajudante do Sandman. E a primeira aparição dele foi o seguinte: o Sandman teve uma vez que ele teve que sair da cidade. Então a sua ajudante, né, a Diane, usou o uniforme dele por algum tempo até que ele voltasse. Aí, em parceria, ela e o Jonathan, que já era o Tarântula, né, ia ser a primeira missão dele como super-herói, foram investigar um grupo de nazistas. Porém, nessas investigações, a Diane acabou sendo atropelada pelos seus inimigos. Então, o Jonathan foi lá e se juntou com o verdadeiro Sandman para conseguir destruir lá os seus oponentes. E aí, vendo que o Tarântula ainda era muito inexperiente nesse quesito de ser um super-herói, o Sandman ficou preocupado com ele e acabou criando uma grande mentira, dizendo para o John que a Diane tinha morrido lá no atropelamento.
E ele fez isso para convencer o Jonathan Law a desistir da carreira de super-herói, né? Porque é uma carreira bem arriscada. Porém, pouquíssimo tempo depois, o Jonathan Law acabou descobrindo a verdade e seguiu sendo o Tarântula. Só que assim, gente, tudo isso aconteceu depois da sua primeira aparição nos quadrinhos, né? A sua origem só foi contada depois. E agora eu tenho que mostrar pra vocês o quadrinho que ele fez a estreia, porque, mano, é muito parecido com o Homem-Aranha da Marvel. Como eu disse, ele apareceu pela primeira vez em 1941 em uma revista chamada Star Spangled Comics. E nessa revista, ele fez sua primeira atuação pública, na frente de várias pessoas. E foi aí que ele começou a ficar conhecido na sua cidade. A história já começa com ele enfrentando alguns assaltantes que estão lá roubando o teatro da Broadway. Logo de cara, no primeiro quadrinho da HQ, a gente já vê ele soltando teias nos criminosos e andando pelas paredes. Tudo bem que seu uniforme é completamente diferente do personagem da Marvel, mas também se fosse igual aí já era demais, né? Mas vejam só, assim como Peter Parker, o Jonathan Law também utiliza um dispositivo para soltar as suas teias. Só que ao invés de ser um equipamento localizado no antebraço, o Tarântula usa um revólver especial que ao invés de disparar balas, ele lança teias. Além disso, o Homem-Aranha ele tem superpoderes, né, naturais, ele consegue mesmo andar pelas paredes. Já o Jonathan Law, ele usava ventosas nos seus pés, nas suas botas, para conseguir escalar os edifícios. Enfim, ainda na primeira página, no último quadrinho da direita, vemos ele usando essa mesma arma para se balançar. Ou seja, assim como o personagem da Marvel, o Tarântula usa suas teias não só de forma ofensiva contra seus inimigos, mas também como forma de locomoção. E tem mais, na página seguinte ele explica que usa suas teias somente para imobilizar os seus inimigos, ele não quer matá-los. Ele diz que pior do que matar é prender eles e entregar para a justiça para que eles cumpram lá a pena deles perante a lei. E sim, mano, o Homem-Aranha da Marvel também faz isso. Ele vai lá e só prende os caras nas teias para depois entregar para a polícia. A gente também vê o Jonathan usando suas teias para criar ataques furtivos. Ele vai silenciosamente atrás dos seus inimigos e os ataca de surpresa para que eles não tenham reação. E isso também é um modus operandi do próprio Homem-Aranha. E agora, mano, chega a hora mais bizarra de todas, sério, é surreal. Depois que o Jonathan Law consegue lá prender todos os criminosos que estavam assaltando o teatro da Broadway, ele volta para sua casa. Aí, quando ele entra, ele se depara com a sua governanta vindo até ele toda feliz, correndo assim, e dizendo que ela ouviu no rádio que ele conseguiu prender os bandidos. E então, ela diz que o locutor do rádio chamou ele de Homem-Aranha. Sim, mano, o nome Homem-Aranha foi dito logo na primeira HQ do Tarântula. Vocês estão vendo aí, mano, a mulher diz Spider-Man. Como eu disse no começo do vídeo, ou é uma cópia muito descarada, ou é uma coincidência bizarra. Eu, quando fiquei sabendo desse personagem, eu fiquei de cara, mano. Eu falei, mano, não é possível. Lembrando que o Tarântula surgiu 20 anos antes do Peter Parker aparecer nas histórias da Marvel. Mas agora eu quero saber de vocês, mano. O que vocês acham? É uma cópia ou é só uma coincidência? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários quais dessas coincidências bizarras você achou muito legal. Pra falar a verdade, eu gostei muito de saber que ele soltava teia e andava pelas paredes, mano. Ele tinha um dispositivo pra soltar teia pra prender os bandidos. Isso é bizarro. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.